O segundo homem, ele é chamado por Jesus. Ele disse: ei, tu, vem, segue-me. Aí ele responde assim, ó: deixa eu só enterrar meu pai. Existia uma tradição judaica, que era, o judeu, ele precisava cuidar da sua família. E o pai já estava, ou já tinha falecido, ou já estava perto da morte, e o judeu, ele precisava ficar pelo menos 1 ano, depois que o pai morre, depois que esse parente morre, para que ele retire os ossos e deposite em um outro lugar. Precisava ter ali um cuidado especial em relação a isso. E o que o jovem estava querendo dizer, esse homem, falando assim: Senhor, deixa eu só cumprir a lei que fala em relação a eu cuidar da minha família e vou te seguir. Era algo legítimo, irmãos, porque ele não estava querendo fazer nada errado. Ele queria cumprir o que estava escrito, o que era a tradição deles, o que era por ele ter que realmente fazer. No entanto, por causa de Jesus, por causa do chamado de Jesus, por causa da palavra de Jesus, aquele homem precisava entender um dever importante, que obedecer, como diz o texto, né, do profeta para o rei Saul, é melhor do que sacrificar. Aquele homem esperou ou preferiu, né, estar diante de um jugo legal ao ouvir o chamado de Jesus e seguir. E nas nossas vidas, às vezes, irmãos, isso parece se repetir, porque ao invés de eu realmente cumprir os atos de misericórdia, eu prefiro cumprir os atos de sacrifício. E de maneira muito prática, a gente pode, por exemplo, citar o texto que Jesus fala: olha, se você quer dar o dízimo, quer ofertar, quer entregar ao Senhor algo, e eu interpreto esse texto não só como dinheiro, tá? Mas tudo que eu posso entregar ao Senhor, antes de entregar, deixa ali no altar, vai te reconciliar com teu irmão, pede perdão, abraça, ora, depois vem, pega aquilo que tu vai entregar para o Senhor e entrega. Às vezes, irmãos, queremos estar, queremos fazer, queremos cumprir os ritos, queremos cumprir toda a parte legal das coisas eclesiásticas, mas esquecemos de obedecer ao nosso Senhor, que te chamou e que se entregou por ti. É Ele que importa. É a palavra de Jesus que importa. Quando Pedro deixou as redes, mesmo vendo uma pesca maravilhosa, falou: eu não quero a pesca, eu não quero o peixe, eu quero o dono do peixe, eu quero o dono do céu, o dono da terra, o dono de tudo. É a palavra dele que importa. Eu quero aquele que fala e o mar se aquieta. Eu quero estar perto daquele que tem o controle do sol, que retrocedeu para o povo de Deus ganhar a guerra. Eu quero ir perto, estar com aquele que abriu um mar. É isso que eu quero. Mais do que tudo, obedecer a esse Deus, ser discípulo desse Deus. Eu quero ouvir o chamado dele e levar a sério a minha vida e comunhão com ele. Irmãos, Deus te chama para ter comunhão contigo. Deus me chama para nas madrugadas, no dia a dia, não sei o horário, você orar e você sentir a presença dele. Deus te chama para, apesar das dificuldades, das lutas, das dores, das crises existenciais, você se ajoelhar e falar: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti, meu Deus. Deus te chama para andar com ele. No caminho talvez negaremos como Pedro negou. No caminho vamos errar, irmãos. Mas quando Pedro começou a afundar naquele mar, ele falou: Senhor, salva-me. E imediatamente a mão de Jesus levantou aquele homem. O Senhor cuida de ti, meu irmão. Ele sabe exatamente o que tu precisa, viu? Mais do que a tua mãe e o teu pai e os teus filhos e os teus cônjuges. Ele sabe o teu coração, Ele esquadrinha o teu coração, Ele sabe os teus desejos íntimos, mas Ele quer se relacionar contigo. E aí Jesus responde o que para aquele homem? Deixa os mortos
sepultar os mortos. Os que já morreram espiritualmente, que sepultem os seus mortos. E aí, irmãos, tocar, cantar, dançar, pregar, evangelizar, isso começa a queimar dentro de nós, porque a nossa comunhão com Deus é a prioridade, e não o contrário. Você entende? Porque eu estou sendo diariamente, levado a ter comunhão com Ele nesse chamado. Os discípulos, irmãos, Levi e Mateus, poderia ficar na coletoria e não ir. E poderia ser crente, aprender de Jesus. Mas ele foi, porque ele sabia que o melhor estava perto de Jesus do que naquele lugar.